Olá pessoal! No tour de animação de hoje eu vou mostrar os bastidores de stop motion de serviço e mostrar um pouquinho a diferença de uma animação de produto. Vem comigo! Sem enrolação, já vamos começar contando qual a diferença entre animar um produto e animar um serviço. O que você acha? Aproveitando esse tempinho que você está pensando, que tal, assim, sugestão, né? Que tal se você me der aquele apoio, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando? Não custa nada para você e não custa nada para mim também fazer esse breve merchan, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui pro nosso tema. E aí, você pensou? É exatamente isso. O produto é algo palpável, ele já existe de forma material e nós temos o que precisa ser animado. Já o serviço, como não existe o produto material, é preciso criar tudo do zero. Para quem ainda não viu, eu vou deixar aqui o card da primeira animação de serviço que eu fiz para uma cliente para vocês conferirem depois. E como um bom tour de animação, vamos conferir as emoções por trás desse stop motion aqui. O serviço prestado vocês já sabem qual é, né? Essa cliente é dentista e eu sou sempre desafiada quando preciso criar um trabalho para ela, e ela sabe disso. Na primeira animação que eu criei para ela, eu usei apenas objetos que estavam prontos e que eram do universo da odontologia. Funcionou super, mas eu precisava de mais ideias. Foi aí que eu resolvi fazer um stop motion de papel, misturando com objetos reais. Pera, isso tudo aí é papel mesmo? E esse aparelho aí, é de verdade? Então, mais ou menos. Mas era para ser, e eu fiz algumas tentativas. Nessa primeira tentativa, eu acabei imprimindo tudo bem pequeno. Tava até com outras ideias na cabeça, por isso cores diferentes de dente. Porém, eu percebi que não estava cortando tudo do mesmo tamanho, e achei que não ia ficar legal a animação assim. Fora a dificuldade para cortar todos os olhinhos e as boquinhas tão pequenininhos, né? Então, eu fiz uma segunda tentativa e imprimi novamente os desenhos. Dessa vez foi um pouquinho maior. Além de estar um pouco maior, eu também imprimi alguns dentes já com a boca impressa, para facilitar. Parecia que ia dar tudo certo. E eu já comecei a posicionar os dentes, fixando eles no cenário com a multitask para não mexer sem querer. Com muita paciência, fui trocando olhinhos por olhinhos de cada dente. A ideia era fazer eles piscarem usando a técnica de substituição, onde eu tinha vários pares de olhos que, ao trocar a cada foto, dava a sensação de fechar e abrir, parecendo o movimento de piscar os olhos. Olhando agora, não parece que ficou tão ruim, né? Apesar de eu ter esbarrado no suporte da câmera e ter mexido um pouquinho, os olhos eles até que estão interessantes. Mas, né, como uma virginiana perfeccionista, na hora eu achei que estava péssimo, mas eu precisava entregar o trabalho direito. Então, conversei com a cliente de fazer uma animação híbrida, onde eu usaria elementos computacionais além do stop motion. E foi o que eu fiz. Agora, o aparelho. Também tive dificuldade. Cara, eu sempre ficava me perguntando por que eu não encontro diversos vídeos de referência de stop motion de dentista, sabe? Seja no Brasil, seja lá fora, eu não encontrei muitas referências. Tinha mais coisas de massinha, de Lego, com história dramática e tal. E até de papel tinha, né? Que pra quem tem uma máquina de recorte ou uma precisão bem maior que a minha na hora de cortar, fica incrível. Agora, na mão, vocês viram ali a minha dificuldade, né? Cry. Mas agora eu tenho uma breve noção. Não é tão fácil e é tudo tão pequenininho. Aqui, ó. Deu pra ver? Bom,
Ok, talvez eu precise aprender a trabalhar com mini coisinhas, ter mais pinças e outros artefatos para mexer nessas mini coisinhas. Mas eu também tentei trabalhar com o aparelho físico. Modelei um arame para encaixar nos brackets, medi de acordo com o tamanho dos dentes, mas eu percebi que não conseguia prender o bracket direito no arame, o que me dava muita instabilidade. E isso é péssimo para o stop motion. Então, no final das contas, eu usei apenas uma foto do bracket, recortei em volta para tirar o fundo e fiz todo o resto no After Effects mesmo. Pois é, não disse que no tour da animação eu iria mostrar até os perrengues dos bastidores? Nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo? Mas o importante é que a gente usa a criatividade, dá nossos pulos, se vira nos 30 para sempre chegar no melhor resultado do trabalho. No final das contas, a cliente ficou super feliz com a animação e eu aprendi pra caramba. E como aqui gostamos de desafios, eu te desafio a me desafiar. Me digam algo inanimado que vocês querem que ganhe vida. Talvez vire o próximo tour da animação, hein? Muito obrigada por chegarem até aqui. Não esqueçam de dar like, de se inscrever e, enfim, tudo mais. Até a próxima!